See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Well, baby, wanna be a queen. Well, alright, we all deserve to find the things in this life. A adoção avoenga. A adoção avoenga é um termo utilizado para designar a adoção dos netos pelos avós. E isso é muito comum nos nossos dias de hoje. Por exemplo, há aqueles pais que tiveram seus filhos muito jovens na sua adolescência e assim os avós assumem a responsabilidade. Há aqueles pais também que não têm condições de cuidar dos seus filhos porque são usuários de drogas. Aqueles que estão presos e alguns que já morreram. Então, enfim, há muitos motivos pelos quais os avós assumem a guarda e a responsabilidade dos seus netos. É natural que os avós, para manter a saúde, para preservar a saúde física e emocional dos seus netos, peçam a guarda para criá-los, mantendo assim a relação entre netos e avós. Mas há também o caso da adoção, ponto em que os avós não querem abrir mão de dar aos seus netos a oportunidade de fazerem parte de uma família composta de pais e filhos, sendo eles os pais. É nesse momento que surgem algumas dificuldades. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 42, no parágrafo 1º, ele veda a adoção de ascendentes para descendentes, para evitar, assim, uma confusão emocional e patrimonial. Porém, a Constituição Federal de 1988 entende que essa decisão ela é inconstitucional, onde no seu artigo 227 diz o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo assim, de acordo com a Constituição Federal, não haveria problema algum na adoção dos netos pelos avós, pois os mesmos estariam sujeitos à proteção, à educação, à saúde e à convivência familiar. Mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos fala sobre uma confusão emocional e patrimonial. Vejamos então os problemas. No caso patrimonial, os adotados seriam herdeiros do seu adotante. Então, isso poderia gerar um certo tipo de atrito com os outros herdeiros, que no caso, os seus tios. Se caso eles se mantivessem na posição de netos, isso não traria confusão alguma. No caso da confusão emocional e mental, eu gostaria de usar um exemplo particular. Eu fui criado por minha avó desde quando saí da maternidade. Na minha casa morava eu, minha avó e minhas duas tias. E esporadicamente, minha mãe ia nos visitar, minha mãe biológica. Porém, havia uma certa confusão no meu tratamento com as minhas tias, porque, na verdade, as minhas tias eram minhas irmãs e eu também me considerava como irmão da minha mãe. Então, isso gerava uma certa perda de identidade. Eu não sabia onde estava o meu papel, qual que era o meu papel no núcleo familiar, gerando, assim, uma grande confusão mental. Casos como esse foram parar no Superior Tribunal de Justiça e até mesmo o STJ diverge nas suas decisões. Por exemplo, em 2018, o STJ concedeu a adoção de um neto pelo avô.
o tribunal afirmou que, por causa de circunstâncias excepcionais, os avós podem adotar o próprio neto. Isso ocorreu em um recurso especial, apesar da vedação do artigo 42 do parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, em uma ação julgada em setembro do mesmo ano de 2018, o STJ negou a adoção do bisneto pelo seu bisavô em um outro recurso especial, em face do mesmo dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como explicar se em um caso o STJ foi favorável e um outro não, sendo que a demanda, um número de avós que criam os seus netos é muito elevado e, obviamente, o número também de avós querendo adotar os seus netos também é muito grande. Então, como explicar essa situação? Foi com base no princípio do melhor interesse do menor que essa regra ela foi mitigada num desses dois casos em que nós observamos. Por falar em regra, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 19, já prevê a importância do adolescente ou da criança ser criado no seio da família, onde diz lá em seu artigo 19 o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Ou seja, a regra é que seja dada a chance para a criança de conviver no seio de sua família. Mas a grande questão em que os tribunais vêm se opondo a essas adoções é a questão das adoções fraudulentas para fraudar as pensões. Então, os tribunais, eles estão analisando cada caso. Então, cada caso com sua particularidade de adoção. Sendo assim, o ECA traz no seu artigo 6º a seguinte fundamentação: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, dos direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Logo, o próprio artigo do ECA traz que a interpretação deve ser sempre mais favorável à criança, abrindo assim a possibilidade para interpretação mais favoráveis à adoção por avós. Enquanto o ECA proíbe, os tribunais já entendem a possibilidade, ou seja, a regra é a não adoção por avós, mas para cada caso deve-se levar em conta suas particularidades, levando em conta sempre o caso concreto, sendo sempre os casos permitidos como algo excepcional. Diante do exposto, chegamos a um dilema. Afinal, os avós podem ou não podem adotar os seus próprios netos? Se o artigo 42, no seu parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, veda a adoção de netos pelos avós, e esse artigo é considerado inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, preza pelo direito da criança e do adolescente serem criados em um lar com o direito de receber amor e desfrutar da convivência familiar e comunitária, educação, lazer, ter a oportunidade de ter uma profissão, cultura, dignidade, respeito, liberdade, além de estarem a salvo de toda forma de negligência e discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
sem contar com as decisões do STJ, que ora permite a adoção, priorizando a Constituição, e ora nega, baseando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o bem-estar da criança é a prioridade, ainda que passe por problemas emocionais causados pela confusão em sua identidade dentro do núcleo familiar, o melhor ainda é que elas tenham a oportunidade de viver em uma família normal, com referências de pai e mãe. E não há garantia que essas confusões irão de fato acontecer, ao menos não com todos os adotados. Quanto às confusões patrimoniais, essas devem ficar a cargo da Justiça. Enfim, enquanto o STJ, ECA, Constituição Federal não entram em um consenso, como ficarão esses avós que querem amor e segurança para os seus netos como filhos? Como ficarão esses netos abandonados pelos pais, sejam por quais forem os motivos? Deixamos aqui uma reflexão. A quem cabe essa decisão? A criança pode opinar? Quem garante o que pode ser melhor? De tudo isso, uma coisa é incontestável: ter a oportunidade de viver em um lar gozando de amor e segurança é bem maior que todas as confusões que esse ato de amor através da adoção pode causar na vida desses envolvidos. Yeah, yeah, yeah.